Olá, boa tarde. Começa aqui mais uma edição do nosso painel regional, debate sempre com você de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde. Personalidades aqui da nossa região metropolitana e do Brasil passam aqui pelas nossas bancadas, discutem, debatem junto com você os temas importantes do nosso dia a dia, as nossas demandas, os nossos problemas e, claro, na medida do possível, apontam aí os caminhos para a gente resolver as nossas principais dificuldades. E discutem, debatem também os temas nacionais. Sempre confirmando que a reprise do painel debate é às 20 horas, 8 da noite, e depois, na sequência do programa do JB, às 22 horas, o painel regional, também com entrevistas importantes e discussões sobre a região metropolitana e sobre o Brasil. Nessa edição, com prazer, a gente recebe o deputado federal do PCdoB, o delegado licenciado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz. Deputado, prazer recebê-lo. Prazer, tudo bem? A quem nos assiste, é sempre uma grande honra retornar ao seu programa e principalmente aqui na Baixada Santista, onde nós mantemos as nossas origens. É verdade. Deputado que tem aí a sua residência eleitoral, na cidade de Guarujá. Olívia Pérez, cientista política, professora Olívia Pérez, mais uma vez com a gente também. Tudo bem, Olívia? Boa tarde. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, deputado. E boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Nosso Uriel Vilas Boas, jornalista, advogado, militante político, ex-vereador aqui da cidade, participa também, colabora com a gente mais uma vez. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, Boturão. Boa tarde, telespectadores e aos integrantes aqui da mesa. Estamos aí para mais um debate. E completa a nossa mesa aqui, pela primeira vez conosco, o nosso Cristiano Silva, nosso repórter cidadão, hoje aqui fazendo parte da bancada. Ele conhece muito sobre a região metropolitana, conhece muito sobre Guarujá e vai nos ajudar bastante aqui a conversar, a discutir, a debater com o deputado Protógenes e também com a Olívia e com o nosso Uriel. Tudo bem, Cristiano? Prazer tê-lo aqui. Agradeço, Boturão. Parabéns pelo programa. Boa tarde ao deputado federal Protógenes Queiroz, a Olívia, ao Uriel. Agradeço ao telespectador que nos assiste e boa tarde especial ao seu Erasmo, lá da panificadora La Plage, no Guarujá. E colaborar com vocês aqui, se Deus quiser. Muito bem, com certeza. No telefone aí já vai para a sua telinha, para você entrar em contato conosco, participar com a gente, com as suas perguntas, com o seu comentário, opinando satisfatoriamente, na medida do possível, a respeito dos temas que a gente coloca em discussão, que a gente coloca em debate aqui ao longo do programa. Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional, você também pode compartilhar conosco e através do site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você pode também acompanhar online o que está sendo discutido, o que está sendo debatido ao longo do programa, tá certo? Depois do painel regional debates encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você revê o programa, os melhores trechos, assim que você achar mais interessante. Só lembrando, 3017-9110, telefone já aí na telinha para você participar e discutir os temas importantes da região e do Brasil junto com a gente. A gente, na abertura, sempre destaca os parceiros aqui do programa, Nesta edição de quarta-feira, o DL, Diário do Litoral, circula aqui pela região metropolitana, trazendo aí na capa a seguinte manchete, Preso golpista que agia em Santos. Aí a manchete do DL desta quarta-feira, a capturado envolvido em assassinato de comerciante, também outra notícia envolvendo aqui a capa, e decretada a prisão de trio que assaltou uma casa de veraneio em Guarujá. Enfim, manchetes voltadas aí à área da segurança. A gente passa aqui ao deputado um exemplar, na sequência também para a professora Olívia, peço ao deputado que me ajude aqui, certo? Lá para o Uriel recebe também, e o Cristiano também ganha aí o seu exemplar desta quarta-feira do DL, o jornal Diário do Litoral, nas bancas, circulando por toda a Baixada Santista nesta quarta-feira. E também no mesmo grupo de comunicação do DL, o Gazeta de São Paulo traz aqui também uma capa falando sobre a questão da insegurança. O Gazeta de São Paulo circula na Grande São Paulo, Vale do Paraíba e mais 250 cidades por todo o estado. Você viu aí, insegurança é o principal problema para paulistanos. O deputado recebe também aqui o Gazeta de São Paulo. Passo aqui na sequência aqui aos nossos convidados, a nossa Olívia e ao Uriel Vilas Boas, todo mundo aí recebendo e ficando bem informado com os nossos dois exemplares. É o maior problema que nós vivemos hoje no país, a questão da insegurança, deputado? O que é que se debate no Congresso a respeito desse tema? Só para a gente abrir a discussão, depois fazer aí um balanço do seu mandato e entrar aí
em questões importantes ligadas aí à sua atuação como parlamentar? Olha, a primeira insegurança hoje vivida no país é a insegurança jurídica, né? Não se tem hoje uma justiça que nos permita nos dar segurança. Essa é um primeiro ponto que muitas das vezes até para a compreensão de quem nos assiste pode até parecer uma situação um pouco confusa, mas é muito simples, é muito simples. Ainda há pouco, Buturão, você nos mostra aqui o Diário do Litoral, dando conta de preso golpista que agia em Santos, não é? Esse preso comum, o Estado cumpre muito bem seu papel, a Polícia Civil, a Justiça Comum, em alguns casos raros, né, mantém-se a impunidade dentro dessas classes sociais mais baixas que fazem esses pequenos delitos ou desses crimes comuns, né, do dia a dia. Agora, os grandes ladrões da República passam ao largo, né, de toda essa manchete do jornal, né? Cadê? Preso o banqueiro corrupto Daniel Dantas, que desviou do Brasil 17 bilhões de dólares de dinheiro público, que teve bem bloqueado, de 3 bilhões de dólares bloqueado pela Justiça e foi condenado a 10 anos e está solto, né? Agora mesmo nós temos um caso muito interessante no estado do Rio de Janeiro, da Gama Filho, envolvendo estudantes, né? E onde o poder do Estado é bater nos estudantes, é bater nas vítimas, tem que prender as vítimas e não os golpistas. Então, falta a segurança maior que nos falta, Buturão, é a segurança jurídica, é uma justiça que nos permita acreditar na justiça e não a desacreditar na justiça. Muito bem. Olívia, Uriel, Cristiano, o deputado Protógenes está aqui à nossa disposição. De fato, o deputado tocou num dos temas centrais, né, dos problemas centrais da sociedade brasileira. A gente tem um sistema de justiça que ele é limitado, né? É uma justiça para poucos. Tanto o acesso à justiça é para poucos, como o sucesso de quem entrou na justiça é para poucos. Teoricamente, né, constitucionalmente, todos os brasileiros são iguais perante as leis, mas essa igualdade ela está só lá na nossa Carta Maior. Porque o que a gente vê é um sistema que privilegia uns em detrimento de outros. Esse privilégio dos mais ricos em detrimento dos mais pobres é muito claro nas questões do presídio, que é o tema do momento, né? Você tem, sei lá, um presídio em Cachoeira, lá no Maranhão, em que os presos, assim como na Baixada Santista, não têm um mínimo de dignidade, mínima condição de sobrevivência lá dentro, e você tem um presídio destinado aos mensaleiros, né, que além de todos os privilégios, eles têm até acesso ao telefone. Foi um escândalo recente envolvendo o Zé Dirceu, que conversou com o secretário lá da Bahia. Então, assim como outras esferas da sociedade brasileira, a justiça também é uma justiça feita para uns, para privilegiar uns em detrimento de outros. Perfeito. Bom, o caso do banqueiro Daniel Dantas, citado aqui pelo deputado Protógenes, tem a ver com aquela operação famosa Satyagraha, sim, que foi pilotada pelo então delegado da Polícia Federal, sim. Protógenes Queiroz. Sim. Poucos sabem, mas o banqueiro condenado Daniel Dantas por tentar corromper policiais numa ação controlada decretada pela Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Fausto de Santos, mas foi uma investigação que ela é originariamente de espionagem realizadas pela empresa Kroll, que pode-se dizer que é uma sucursal da CIA americana. Quando eu vejo o Snowden colocando, né, que a CIA americana espionou a presidenta Dilma e ministros e empresários, isso já ocorria desde 10 anos atrás. Então isso para nós na Polícia Federal não é nenhuma novidade, né? E outro fato importante é que esse caso envolvendo mensalão do PT, mensalão tucano do PSDB, o banqueiro Daniel Dantas tem os tentáculos nos 2 mensalões. E na minha investigação, na nossa investigação da Operação Satyagraha, no meu relatório... Dantas participou dos 2 mensalões? Dos 2 mensalões. No meu relatório, eu abro o relatório falando da ligação dele com um doleiro, com um conhecido doleiro aqui do Estado de São Paulo, chamado Lúcio Bolonhas Funaro, que fez uma delação premiada que ninguém até hoje soube dizer para onde foi esse depoimento do Lúcio Bolonhas Funaro, o que resultou para ele ter o perdão judicial e se livrar solto, e por que praticamente essa tríade da cúpula do Partido dos Trabalhadores, né, o Zé Dirceu,
Genuíno e João Paulo Cunha foram tão somente condenados, e o resto? Né? Então, por que o banqueiro Daniel Dantas, que é um dos grandes financiadores dessa estrutura, foi investigado no inquérito 2474, para ironia, porque tem um site que é financiado diretamente ou indiretamente por ele, que é o Brasil 247. Então tem lá, esse inquérito, o ex-procurador-geral da República, Antônio Fernando, ele deu um parecer arquivando os indícios contra o banqueiro, por envolvimento no mensalão do PT. Né? Isso, a imprensa não deu uma sequer linha, o judiciário não se moveu, o Ministério Público Federal também nem tampouco se moveu naquela gestão do Antônio Fernando e na gestão também do Roberto Gurgel, que está sendo corrigido agora, graças aí a essa boa escolha do Dr. Rodrigo Janotti, que vai dar assim uma nova fase ao Ministério Público Federal e à Procuradoria Geral da República, tendo uma posição totalmente imparcial, uma posição republicana, uma posição que o povo brasileiro espera, que quem cometeu esse delito de desviar dinheiro público, que seja punido, mas não seja punido meia dúzia de gato pingado. Tem muito, Buturão, tem muito bode expiatório no meio dessa história. Eu fico assistindo de camarote, a superestrutura ainda funcionando e funcionando muito bem. Funcionando muito bem. Pois não, Olívia? Eu vou tocar num tema um pouco polêmico, mas é uma oportunidade do deputado responder, né, uma coisa que apareceu na mídia, uma informação que apareceu na mídia. O Romeu Thomas Jr., ele publicou um livro chamado Assassinato de Reputações, em que diz que essa operação começou por ordem do presidente Lula e que parou quando o Daniel Dantas ele começou a liberar dados que comprometiam alguns líderes do PT junto com o Opportunity. Como é que você se defende, como é que você responde essas acusações do livro? Olha, eu não li o livro do colega delegado Romeu Thomas Jr. Tenho o maior respeito pela figura, eu tive 3 vezes com o colega delegado, que foi anteriormente secretário nacional de Segurança Pública, filho do senador, um homem extremamente respeitado e que tinha uma profunda admiração de nós policiais brasileiros, mas o livro, pela sinopse que eu li, não retrata a realidade. Não retrata a realidade. Pela sinopse que eu li, a meu respeito e que agora a senhora traz a público também. Uma verdade é que essa operação não foi uma operação encomendada pelo presidente Lula. Né? As operações da Polícia Federal, elas são baseadas em expedientes encaminhados por órgãos superiores, ou o Ministério da Justiça, ou o próprio Presidente da República pode também encaminhar, ou a Procuradoria-Geral da República. E essa operação, ela tinha, primeiro, de avaliar, analisar os tentáculos do Daniel Dantas com escutas clandestinas e que isso se verificou numa operação chamada Chacal, e que tinha envolvimento da empresa Kroll americana, que funciona até hoje no estado de São Paulo. E segundo, que o próprio presidente da República se ressentia de ameaças contra a própria República do poder desse banqueiro, ou seja, um banqueiro que detinha alguns bilhões de origem suspeita de serem originários de desvio de dinheiro público da época das privatizações e que, por consequência, ele tinha vinculação de financiamento de campanhas tanto de políticos, de alguns políticos do PSDB, quanto também de alguns políticos do Partido dos Trabalhadores. E por eles se sentir um financiador, ele se via no direito de exigir essa contrapartida dentro da estrutura da República, e aí foi realmente objeto também de investigação na Operação Satyagraha. Agora, a Operação Satyagraha, ela foi paralisada pela contaminação da cúpula da estrutura da Polícia Federal, que o presidente Lula errou. Né? Isso é bom que se deixe registrado. O presidente Lula errou ao trocar o diretor-geral Paulo Lacerda, um homem digno, honrado, honesto, por um sujeito suspeito e cheio de contatos não muito republicanos, que é o Luiz Fernando Correia, que saiu da Direção-Geral da Polícia Federal e que, salvo engano, com 4 investigações por improbidade,
recurso público, com compra de material para a Polícia Federal superfaturado, enfim, investigações essas que eu não sei qual andamento, algumas delas até objeto de pedido de arquivamento, e que esse cidadão se aposenta e vira aí um grande milionário do setor empresarial, né? Ao contrário do Dr. Paulo Lacerda, né, que ainda permanece um homem de condições de vida humilde e ainda realizando o seu trabalho. É isso que eu tenho a falar sobre isso. Agora não tem assim detalhes, né? Outra coisa, também ele fala, e que eu li uma sinopse do Romeu Tuma Júnior, a respeito da prisão do Berezovski. Não é verdade, quem prendeu o Berezovski fui eu, não foi ele. Quem ordenou a prisão não foi ele, foi o juiz, foi o doutor Fausto de Santos, não é isso? Então, é uma coisa que você escreve um livro e depois, né, vem a verdade, né? Vem a verdade para... E outra situação mais interessante, tem agora o livro do Rubens Valente, Operação Banqueiro, que retrata tecnicamente o que ocorreu dentro dessa investigação. Da Satyagraha? Da Satyagraha, da Operação Satyagraha, jornalista premiado da Folha de São Paulo, não é? E faz um trabalho muito bem detalhado. Então, eu acredito que esse livro, no tocante, o livro do Romeu Tuma Júnior, no tocante à Operação Satyagraha e aos trabalhos que eu realizei, eu acredito que ele vai ficar falando sozinho. Uriel, Cristiano, por exemplo? O que a gente percebe, o deputado colocou um quadro assim muito amplo e você começou a sua colocação em relação à questão da segurança pública. E o que me preocupa, se a gente fizer uma associação entre segurança pública e a questão jurídica, nós vamos enfrentar o problema que começa pelo planejamento. Nós, lamentavelmente, não vemos um planejamento em relação a questões que podem ser evitadas e não basta pura e simplesmente pensar na repressão, que é muita ilusão achar que nós vamos ter um policial em cada esquina e resolvendo os problemas que a gente está enfrentando aí. Os presídios, e o jornal da cidade aqui publicou nos últimos 3 dias reportagens muito detalhadas sobre os presídios aqui da Baixada Santista e mostrando um quadro também assustador. Então nós precisamos avaliar até onde as entidades que podem atuar nesse campo, e quando eu falo isso eu estou me referindo à OAB, da qual eu faço parte como advogado, quando eu faço parte, sou filiado à OAB como advogado, as organizações políticas, não apenas deputados federais ou Congresso Nacional, mas pensando a partir do vereador, né? Então a gente precisa avaliar até onde a gente pode enfrentar essa questão, porque é muito séria e mais ainda, quando a gente vê um livro como desse filho do delegado Tuma, né? Da época da ditadura militar, a gente vê uma situação que não dá para acreditar que um delegado possa escrever um livro desse tipo. Nitidamente dá para perceber, pelo que eu li nesse livro, que ele está fazendo um trabalho direcionado e com alguma vinculação, o que é lamentável, porque utiliza a imprensa, que nós estamos, né, estamos no ano eleitoral e agora para muita gente vai valer tudo. Então, o que me preocupa é isto, nós precisamos de transparência, nós precisamos da imprensa mostrando os fatos como eles são e não inventando histórias, e nós precisamos do debate e que as pessoas, e mais ainda, parar com essa história de colocar todos os políticos, todos os petistas, todos os PCDBistas, a situação não pode ser colocada dessa forma. São pessoas, se é que erraram, que paguem pelo erro que cometeram. O que não dá é para a gente generalizar e aí transforma a questão como se toda a classe política não tivesse competência. A pesquisa que foi feita sobre a polícia no Brasil não alcançou resultados muito positivos, mas eu vou chamar todos os policiais ou todos os políticos de pessoas que são mal intencionadas. Não dá. Inclusive os empresários. E nós temos empresários que não são sérios. Então é uma situação muito interessante e exige esse debate, exige essa participação para a gente encontrar o Brasil que a gente quer.
Estou ouvindo o Cristiano aí que queria levantar, então antes falando- de a gente fechar o break aqui, para o Cristiano poder participar desse bloco aqui. Falando de segurança, falando de república, né? Eu gostaria de saber do deputado, mesmo que ficando para o próximo bloco. Não, pode ser agora. Como ele enxerga essa questão, ele que é especialista em segurança pública, foi lá no Acre, foi procurador no Rio de Janeiro, ou seja, trabalha no meio jurídico, como ele enxerga essa norma do TSE limitando o poder dos delegados de Polícia Federal e do Ministério Público Federal nas investigações de crimes eleitorais, sendo que o crime eleitoral é o que tira a saúde do telespectador, que tira a educação do telespectador, é o maior crime que existe, é o crime eleitoral. Então eu queria saber a opinião do deputado, fazendo parte daquele métier ali da República, como ele enxerga essa norma. Que norma é essa, em primeiro lugar, para o telespectador ficar mais bem informado, deputado? É uma resolução do TSE editada pelo ministro Dias Toffoli, que entendeu, que vai ser o próximo, inclusive, presidente em determinado período. Ele entendeu que todos os crimes eleitorais ou indícios de crimes eleitorais seja primeiro apreciada pelo juiz eleitoral e não pela Polícia Federal ou Ministério Público Federal, nos casos aí em que couber esse tipo de apreciação. A meu ver, Cristiano, é uma norma, é uma resolução completamente inconstitucional, do seu ponto de vista, porque atinge diretamente nas competências e atribuições tanto do Ministério Público Federal ou do Ministério Público dos Estados e também nas estruturas da instituição policial, tanto no nível federal como estadual também. Porque nós não podemos admitir que uma norma venha a tentar modificar a estrutura processual brasileira, a estrutura institucional orgânica de poderes da República. Então, existe o poder executivo, existe o poder legislativo, existe o poder judiciário, existe a instituição Ministério Público, que é uma instituição com independência funcional, financeira e administrativa disposta na Constituição da República e com poderes investigativos, conforme hoje encontra-se destacado dentro do Supremo Tribunal Federal. Assim como a instituição policial tem dentro não só da Constituição da República, como do próprio Código de Processo Penal, as atribuições do poder de investigação. O delegado de polícia pode até instaurar de ofício a investigação, ele não vai poder instaurar de ofício a investigação, tendo indícios relevantes de crime eleitoral praticado dentro do período eleitoral. Quem vai definir se tem investigação ou não é o tribunal. É o tribunal. Então aí fica como se o juiz tivesse o poder de investigar, de denunciar, de julgar. Por enquanto no Brasil nós não adotamos o sistema do juízo de instrução. Eu até sou favorável. Eu acredito que esse sistema nosso brasileiro é um sistema anacrônico, né? Até que nós teríamos até uma justiça mais rápida se a legislação modificasse e caminhássemos para aqui instaurarmos o juizado de instrução. Por enquanto não tem. Perfeito. Então, a meu ver, essa decisão do ministro Dias Toffoli é uma decisão equivocada. Nós estamos em cima do nosso primeiro bloco aqui, fechando o primeiro bloco. Na volta, se alguém quiser complementar ou aprofundar um pouco mais essa discussão, que parece um debate até interessante, né? A gente abre espaço aí tanto para o próprio Cristiano, para o Uriel, para o deputado que quiser completar alguma coisa e a Olívia também, tá certo? A gente sai para um rápido intervalo e na volta voltamos com o painel Debates, em instantes. Muito bem, a gente volta com o segundo bloco do painel Regional Debates, nesta edição contando com a presença importante do deputado federal Protógenes Queiroz, deputado do PCdoB, com a participação também da nossa Olívia Pérez, Uriel Vilas Boas e do nosso Cristiano Silva. E o telefone sempre à sua disposição, aí o 30 17 91 10, você fica à vontade, espaço sempre democrático aqui do painel Debates. Antes da sequência, sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, porque ainda há tempo de participar do Prêmio Irmã Dolores e do concurso fotográfico Um Olhar para a Comunidade. As inscrições seguem até o próximo dia 31 e as iniciativas integram o programa Heróis da Comunidade. No intuito de valorizar ações de cidadania, o Irmã Dolores, fruto de parceria entre a Prefeitura e a Mitra Diocesana de Santos, conta com 3 categorias, a Herói, a Mídia e a Universitária também. Interessados devem enviar dados pessoais e descrição das suas ações, né? Anexo do arquivo em PDF e também do link, né, para o e-mail prêmioirmandolores, tudo junto, @santos.sp.gov.br. Já para um olhar da comunidade, profissionais e amadores devem comparecer às regionais dos Morros,
ou área continental, além da regional da Zona Noroeste também. Né? Menores de 18 anos precisam de autorização ou acompanhamento dos responsáveis. O regulamento da participação pode ser consultado no portal da Prefeitura, www.santos.tcp.gov.br. Bom, sobre o tema que a gente fechou o bloco anterior, né, essa questão de crimes eleitorais só poderem ser investigados com a anuência, com a autorização do tribunal. Alguém aí tem alguma coisa a comentar? Olívia, Uriel? A gente vê novamente mais uma tentativa de restringir o papel do Ministério Público, né? Já tentaram isso ano passado, as pessoas já foram às ruas, então o Ministério Público ganhou aí mais poder e a gente vê novamente uma tentativa de cercear o Ministério Público. Mas até tem argumentos favoráveis, né? O fato do Ministério Público e da Justiça acabar julgando, resolvendo pleitos, questões eleitorais, questões políticas na Justiça, esse fenômeno da judicialização da política confere um poder que não é originalmente do Judiciário, é um dos argumentos favoráveis aí para a limitação do poder do Ministério Público. Mas o que a gente percebe também é que quando nós podemos criticar a classe política, podemos criticar a classe empresarial, mas não se faz o mesmo tipo de crítica ao Judiciário. Há um certo receio, porque, de qualquer forma, a crítica mal feita ou mal formulada pode levar ao Judiciário o direito de fazer um julgamento ele é considerado, né, o bastião da moral dos bons costumes do Brasil, né? E isso vai acabar facilitando a impunidade dos maus políticos da nossa região. Então é importante o senhor que está nos assistindo prestar muita atenção. Afinal de contas, esse ano é o ano de eleições. E quando a gente fala em eleições para deputado, eu acredito que seja a eleição mais importante do país, da República. Afinal de contas, o deputado ele confecciona a lei que fica para você aí. Então é importante a gente estar com muita atenção e questionar, como o nosso amigo Uriel falou, os magistrados, né? Muito bem. Bom, uma atuação importante aqui do deputado, né? A assessoria trouxe até um material para a gente poder utilizar aí na sequência com relação ao combate às drogas e uma preocupação especial com essa proliferação do uso do crack aqui no país. Essa foto é da Cracolândia, de São Paulo, é isso? Da Cracolândia de São Paulo. Está na companhia do senador Suplicy. Foi no primeiro dia. Isso, no primeiro dia de uma ação muito interessante, uma ação nova da Prefeitura do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, em que é o projeto Braços Abertos, em que há toda uma estratégia de combate ao crack diferente da adotada pelo governo do Estado. Eu entendo que todas as duas ações, tanto do governo do Estado de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin, que se esforça muito nesse tema de combate ao crack, como agora o prefeito da cidade de São Paulo, Haddad, também tem se esforçado, criou-se um novo modo, um modus operandi de tratar desse assunto, desse tema, desse flagelo social na cidade de São Paulo. E para tanto, esse método da Prefeitura, ele indica que tem que se retirar os dependentes químicos da rua, colocá-los num abrigo decente, com cama, banho, tomada, alimentação, e fazer uma desintoxicação ambulatorial e também dar uma oportunidade de trabalho a esses dependentes químicos. Foram selecionados inicialmente 300, agora nesse primeiro momento, até porque é uma experiência nova para saber se isso vai dar certo. Tem algum critério para essa seleção ou não? O critério é ele morar na rua, né? O critério que foi adotado ali na Estação da Luz, na Rua Helvécia, foi que eles estavam em barracos improvisados na via pública, né? Então foi cadastrado esses que estavam em barracos improvisados na via pública, retirou-se esses barracos, né? Como ali vocês podem ver nas imagens, né? Os lugares fétidos, né? Praticamente inabitáveis, né? Enfim. E ali, insalubres, talvez. Não, total. Ali é um flagelo social, um lugar fétido, né? Um mau cheiro, lixo, né? Sujeito a bactérias, micróbios, enfim, muitos deles doentes, todos 100% doentes, né? Por ser independente químico já tem um portador, né? de uma dependência que é uma doença, né? E o que é fato é que esse método é um método, né, cientificamente provado, né, em outros países, né? E o prefeito Haddad, a partir daí, fez um estudo e adotou e está aplicando na cidade de São Paulo. Mas nós não sabemos se vai dar certo, né? É uma tentativa. Eu como presidente da frente do Congresso Nacional, Butorão, eu costumo dizer o seguinte: qualquer iniciativa é válida, né? Agora, da minha caminhada que eu tenho feito
várias Cracolândias. Cracolândia no interior, eu vi Cracolândia em Monte Aprazível, uma cidade pequenininha, com mais de 50 dependentes químicos de gás, sendo a cidade, o prefeito desesperado sabia o que fazer. Cracolândia é um assunto de saúde pública, de segurança pública, ou das duas juntas, de questão das social, duas juntas, tudo junto? Das duas juntas, é tudo junto, é um conjunto de situações que leva a esse flagelo social. Até o prefeito Haddad, nesse critério que ele adotou, né, nesse método que ele inaugurou na cidade de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, foi convidado a ajudar, está ajudando, e o prefeito delimitou a área de atuação do governo do estado. Falou assim, olha, eu quero que você, governador, que o senhor me ajude a proibir a venda de crack, a prender os traficantes, a combater o tráfico nas fronteiras do estado de São Paulo, a combater o tráfico dentro da cidade de São Paulo. E, no primeiro momento, houve uma ação muito positiva, que foram apreendidos vários quilos de pedra de crack em 2 dias, com mais de 10 pequenos traficantes presos. A gente tem a impressão, deputado, quanto mais se prende, quanto mais drogas se apreende, mais drogas e mais traficantes aparecem. A corrupção é o grande combustível desse flagelo social. Infelizmente, o Estado se sente impotente, porque, como vocês viram nas imagens, né, eu mesmo me vi ali numa rua que eu fui com o senador Suplicy, tinham mais de 1000 pessoas, né, amontoadas, e eles gritavam, dizendo que a culpa daquilo dali era do Estado, e até tinha uma pessoa acompanhando, né, um assessor da Secretaria, um assistente social da Secretaria de Saúde Municipal de São Paulo, falou uma frase mal interpretada, falou assim, olha, deputado, melhor ir por ali, que aqui tem muito nóia. Aí, imediatamente, houve uma revolta, e nós não somos nóia, nós somos doentes, nós somos dependentes químicos e não gostamos desse ambiente. Vocês estão errados, vocês têm que nos salvar. Então, isso foi um dado positivo, né, uma resposta positiva para nós do Estado e ao mesmo tempo, uma vergonha, porque você, Estado, deixar chegar àquele ponto, né? Então, eu até falei a recomendação que eu dei à Secretaria Municipal de Saúde, a integrante também do Governo do Estado, eu falei, olha, iniciaram a estação, vocês têm que ir até o final, porque o Estado não pode se permitir a cadastrar 300 e a ficar só estatisticamente nesses 300 para mostrar, olha, estamos combatendo o crack. Não, vocês têm que atingir a todos que estão na rua, consumindo crack, os que estão doentes, muitos deles doentes, né? Tem pessoas importantes ali, hoje não é o consumo de crack, e já não é mais um flagelo social que atinge as camadas mais pobres, não, né? Eu vi pessoas ali de classe média na Cracolândia, inclusive tinha até um pai de uma apresentadora de televisão muito importante, que eu me reservo não dizer o nome, e que estava lá, um senhorzinho de mais de 70 anos, né? Tinha até companheiros do PCdoB, antigos lutadores do PCdoB, da Guerra do Araguaia, que estavam lá. Então, isso para nós nos deixa assim, uma alerta muito grande, uma preocupação muito grande. Pois não, Uriel, uma preocupação que se tem em relação a isso é que quando se fala em drogas como a maconha, a cocaína, são drogas que já têm um certo critério de fabricação, entre aspas. O crack é o resto. E tem o crack e tem outros nomes também, tem outras 2 ou 3 drogas, mais ou menos baseadas na mesma situação. Ox. Já tem o Ox, que é uma variação, variação do crack, né? E já tem o Crocodile, que é uma droga que já... Tem o crack e o croc. Tem o crack, tem o Oxy, tem o Crocodile, que é uma droga que ela destrói os tecidos, né, os músculos, e deixa aparecer só o osso, né? E uma situação interessante é que em algumas regiões do Rio de Janeiro, dominadas pelo tráfico de cocaína e outras coisas, havia uma proibição da entrada de traficante de crack, porque é um traficante que já está lá embaixo mesmo. Agora, o que eu manifesto como preocupação é que nós temos, essa Cracolândia foi fruto de uma atitude da Polícia de São Paulo, há 2, 3 anos atrás, ainda no governo Alckmin, em que tirou esse pessoal de outras áreas e colocou-as ali nessa região.
Então, não deu certo, evidentemente que não deu certo. A repressão não é a solução para esse problema. Mas eu gostaria de perguntar ao deputado, até onde poderia se avaliar um envolvimento de especialistas do tipo psicólogos, psiquiatras, universidades, trabalhando de uma amplitude tamanha, e respondendo à colocação do Boturão, em relação a que tipo de atitude pode ser tomada em relação a isso. Porque qualquer atitude, a ideia do prefeito de São Paulo, excelente, sem dúvida alguma, mas está ali naquela Cracolândia, mas a cidade de São Paulo, 11, 12, 13 milhões de habitantes. Em outros lugares também vai acontecer o mesmo. Então, até onde poderia serem envolvidos organismos de competência, não apenas de repressão, também de prevenção, e estudando essa matéria e internacionalizando, se for o caso, porque é uma situação dramática e muito perigosa. Lembrando que é um debate que serve para todos nós aqui, para a Baixada Santista, também. para as cidades também. Sim. Estamos pegando como exemplo o que aconteceu em São Paulo, não apenas. Aqui na Baixada eu estive com o prefeito Paulo Barbosa, que desenvolve um trabalho, a meu ver, nesse tema, é um trabalho satisfatório. Eu venho fazendo um diálogo permanente com o prefeito Paulo Barbosa, também com todos os vereadores da Câmara da cidade de São Paulo. O presidente Sadal até designou uma data para eu comparecer, e eu fiz um pronunciamento onde falava das ações concretas da frente parlamentar junto à Câmara de Vereadores de Santos. E todos os vereadores unidos, né? Nesse tema nós não temos nem partido político, nem governo, nem situação. Todos nós estamos unidos a solucionar esse problema social. E, diferentemente do que ocorre na cidade de São Paulo, que o problema é bem maior do que aqui na cidade de Santos, aqui na cidade de Guarujá, São Vicente, que tem esse problema social, que tem o consumo de crack, nós visualizamos que eu tenho um programa do governo do estado de São Paulo, que é o programa Recomeço, e que é baseado em tratamento de internação involuntária ou internação compulsória, inclusive dados esses também com dados estatísticos científicos, adotando que só se cura o dependente químico de crack com a desintoxicação via internação e não tratamento ambulatorial, porque a crise de abstinência é muito forte. Essa é a posição do Ronaldo Laranjeira, que é o secretário do governo do estado de São Paulo, que trata desse tema. Na prefeitura de São Paulo, o viés é outro, ou seja, parte com tratamento ambulatorial, trata-se no campo da saúde pública, mas com um olhar social muito grande, um olhar mais solidário, né? O programa do Haddad tem esse olhar mais solidário, né? O programa Crack é Possível Vencer, da presidenta Dilma Rousseff, ela foi com a responsabilidade maior, designou 4 bilhões de reais nesse tema e determinou que os seus ministérios, é um plano multidisciplinar, multiministerial, ou seja, exigem ações do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério de Desenvolvimento e Ação Social, né, e também do Ministério da Justiça. Mas nós chegamos no ano de 2013 com a triste notícia. Menos de 1/3 desses recursos, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões, foram gastos no programa Crack é Possível Vencer. Quer dizer, apenas mais de 100 cidades no país é que foram contempladas com esses recursos. Ou seja, existem mais de 5.700 cidades brasileiras, apenas 100 cidades, né? 100 e poucas cidades, e com a perspectiva de chegar esse ano com 200 cidades. Então, tratam esse tema como um tema secundário, não é menos tema importante. Exatamente. E nós estamos vendo a sociedade atemorizada, né, vendo seus filhos, seus irmãos, seus parentes serem tragados por esse flagelo social de consumo de crack. Cristiano queria fazer uma pergunta também? Eu queria fazer uma pergunta para o deputado. Baixada Santista, né? Quando você anda ali na rodoviária, em torno, no mercado, você observa que a Baixada Santista, Santos e toda a Baixada vem sofrendo com esse flagelo. E a Baixada Santista, que já produziu e produz muitos craques do futebol, hoje vem produzindo craques usuários de droga.
Esse programa, a Frente Parlamentar, ela trabalha com a família do usuário, ela dá esse suporte à família, porque o usuário já está vitimado. E a família, que muitas vezes sofre, não sabe como reagir. A Frente Parlamentar ela tem algum projeto, ela já trabalha, ela atua. Qual é a função dela junto à família? Eu estou em cima do segundo bloco aqui, deputado. O deputado vai pensar um pouquinho sobre esse assunto, né? A pergunta do Cristiano. E na volta, então, ele responde ao telespectador do painel regional Debates. Voltamos já já. Muito bem, a gente está voltando ao terceiro e último bloco dessa edição do painel Debates, com prazer aqui com o deputado federal Protógenes Queiroz do PCdoB, com a Olívia Pérez, com o Uriel e com o nosso Cristiano Silva, que fez uma pergunta há pouco, né, a respeito exatamente do tratamento dado aí pelo Congresso, né, o Cristiano? Sim. Essa questão do crack, você repete rapidamente. Eu gostaria de saber, responder? a Frente Parlamentar, se ela está dando algum suporte às famílias dos dependentes, que é a que mais sofrem, né, na situação. Olha, a Frente Parlamentar, ela está, nesse ano de 2014, debruçada aqui no Estado de São Paulo. Vamos permanecer aqui o ano inteirinho, porque o Estado de São Paulo é o estado que mais consome crack no Brasil, onde tem o maior número de comércio de crack. E é uma frente parlamentar que é a maior frente do Congresso Nacional, a frente mista, composta de senadores e deputados, em que eu sou o presidente, o vice-presidente é o presidente José Sarney, que é o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente é o deputado Fábio Tradi, e o secretário-geral vem a ser o senador Pedro Taques. Então, e vários outros deputados e senadores, né, responsáveis regionalmente e por temas também. Por exemplo, posso exemplificar que a questão da educação em relação ao crack, quem é o coordenador geral da frente é o senador Cristóvão Buarque, um dos maiores educadores do Brasil. Então, nós temos desenvolvido trabalho em várias regiões do Brasil. Aqui em São Paulo, no ano passado, nós chegamos a ir para o interior do estado, visitamos várias cidades. Uma delas, fizemos uma ação social muito grande, que foi a primeira da história da Câmara, ou seja, a Câmara sair, né, da sua estrutura e montar uma estrutura externa na festa de Barretos, onde comparecem mais de 2 milhões de jovens, e nós colocamos um stand, esse stand preventivo, para justamente atender as famílias, atender os estudantes que têm dúvidas a respeito do tema e atender até mesmo aqueles dependentes químicos que porventura passaram ali no stand, né? Nós colocamos esse folheto aqui, né, informativo, colocamos vídeo, colocamos assistente social para poder desenvolver o trabalho. E esse trabalho de assistência, Cristiano, às famílias é desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Existem os grupos de abordagem, porque no programa Crack é Possível Vencer, ele foi muito bem estruturado nesse aspecto, ou seja, você trata a questão de saúde, que é internar o dependente químico e tratar, desintoxicar esse dependente químico. Você tem a questão da educação, que é prevenir, ou seja, fazer esse trabalho aqui, a cartilha, conscientização nas escolas, fora das escolas, nas indústrias, enfim. Você tem nas comunidades mais pobres, né? Você tem ações no Ministério da Justiça que é para treinar e adquirir equipamento para as guardas municipais, para as polícias militares, polícia civil, para saber de como aborda o dependente químico. Porque a abordagem do dependente químico é imprevisível. Eu mesmo fui na Cracolândia e tinha lá um jovem, falou, me tira daqui, o senhor tem que me tirar. Eu falei, então vamos comigo, vem cá. Eu fiz igual aquele Goulart, vem comigo. E aí ele falou, posso levar a minha esposa? Pode vir. Era uma mocinha de 17, 18 anos, os dois bem jovenzinhos. E ele vinha me acompanhando e vinha com um surto assim, psicótico. Eu falei assim, nossa, que vontade de dar uma canivetada nas suas costas. Toda hora ele falava e eu olhava para trás assim, não é? Então, como é que se aborda um dependente químico desse, né? Porque se ele tivesse um canivete ali, ele espetava nas minhas costas. E ele até pediu o canivete a um amigo. Falando, você não tem um... Hoje você não tem um canivete aí não? Aí o amigo falou assim, por que você quer o canivete? Eu quero enterrar nas costas desse moço aí que está me levando, que eu não sei para onde ele está me levando, que eu pedi ele para me levar, enfim, ele estava com surto, né? Então você precisa ter ações no Ministério da Justiça de treinar essas pessoas que em abordagem, eu vejo policiais militares, o Cristiano, e guardas municipais com lençol e rede de pescador na viatura, porque quando vê um dependente químico, você joga o lençol e joga a rede. Porque não sabe o que qual surgir. E a reação que vem. Exatamente. E as famílias, por final, elas serem tratadas também a um diálogo e a uma orientação específica, né, de como lidar com o seu dependente químico em casa, ou seja, com o seu filho, com a sua filha,
com o seu marido, com o seu pai, enfim. Hoje tem famílias inteiras dentro da Cracolândia. Olívia e Uriel querem opinar também a respeito sobre o tempo? Infelizmente, novamente, a questão do crack, né, volta à tona. Respondendo um pouco o Uriel, não há um consenso entre os especialistas o que fazer em relação a esses dependentes. Você tem aí a tentativa do governo do estado, o ano passado, que foi a internação compulsória, né, que é uma linha defendida por muitos especialistas, que é internar o dependente na marra para que ele faça o tratamento e se livre do vício. E você tem uma outra tentativa do prefeito Haddad, que é de recuperar a autoestima desse dependente. Então, o Haddad e a prefeitura, eles estão dando, se não me engano, R$15 para os dependentes trabalharem em praças públicas, também estão oferecendo um hotel para esses dependentes e eles, se quiserem, procuram um tratamento ambulatorial. É uma outra tentativa. De todo jeito, a gente não vai resolver porque o número de usuários ele continua, inclusive, crescendo. E a causa do uso de droga, a causa desse fenômeno, não é uma única causa, né? Você tem um problema, sem dúvida, de falta de segurança, do tráfico de droga, você tem um problema de ausência de assistência social quando essa pessoa precisava lá atrás e precisa agora. Você tem um problema de saúde pública, considerando que muitos que estão lá têm problemas psicológicos, sofrem surtos, né? Tem uma falta de atendimento aí a esse público. Você tem um problema de falta de educação, de falta de lazer, de falta de emprego, de falta de perspectiva de vida. E o pior, tratar dependente de droga, assim como tratar presidiário, não dá voto, não dá ibope. As pessoas nem gostam das ações de dar coisas ao presidiário ou ao dependente de droga, o que faz que novamente essa tragédia social se alargue no Brasil. Rapidamente, Uriel, por favor. Rapidamente. A minha preocupação é que há uma tendência que nós temos de esperar que o poder público resolva esses problemas. E, na verdade, essa situação, a gente tem exemplos aí de campanhas que foram feitas para autistas, para pessoas com câncer, enfim, para outros problemas de saúde, onde a comunidade interessada tomou iniciativas e levou alguns projetos adiante. O que eu coloco é exatamente isso. Isso é um desafio. É um grande desafio e os especialistas na saúde, quando eu falo isso, estou dizendo psicólogo, psiquiatra, enfim, quem puder discutir essa questão com amplitude tal a nível internacional. Não dá para a gente pensar na Cracolândia em São Paulo, dá para a gente pensar numa amplitude muito maior, porque senão não temos solução. Perfeito. Marisa Delfim, da Pompec de Santos, gostaria de cumprimentar o deputado pela coragem e pelo trabalho. O deputado é atuante. E gostaria de saber se você é candidato a algo. Parabéns. Vai ser candidato à reeleição, é isso? Eu sou pré-candidato à reeleição de deputado federal. Pretendo, né, contar aí com o apoio. Né, e, inclusive, Boturão, há uma curiosidade na minha reeleição. Né? A minha reeleição é, primeiramente, a preservação da minha integridade física. Né? Porque os bandidos já me avisaram. À 00:01, proclamou o resultado, nós vamos te buscar onde você estiver. Né? Então, obrigado aí pela generosidade. Vamos comemorar com você, se você se reeleger? Se reeleger, eles vão fugir, né? Porque eu vou vir com mais força, né? Essa é a tendência, né? Paulo Jardim Anchieta, Cubatão, parabeniza o programa, obrigado, um abraço. Pergunta ao deputado, o que impede os deputados, no geral, de fazer leis mais rígidas? Qual é o impedimento ou entendimento disso, deputado? Leis mais rígidas? Acho que as leis são muitas já, né? Eu fiz mesmo uma alteração. Eu acredito que o crime maior da ruína dessa república, né, dos males da sociedade, é a corrupção. Então eu fui eleito com a bandeira do combate à corrupção e quando eu cheguei no Congresso, eu fiz isso que o Paulo colocou ali. Eu quis aumentar o crime de corrupção, ou seja, de 12 a 30 anos. Tem lá o projeto de lei número 21, de 2011, em tramitação na Câmara. Teve aí um momento em que esse projeto foi mal visto lá dentro, porque esse tema de combate à corrupção não é muito bem aceito dentro do ambiente político, não, né? Mas está lá um projeto de minha autoria, que aumenta os crimes de corrupção e equipara os crimes de homicídio. E é pior das drogas, né? Que é a corrupção. Cristiano, fala de Guarujá um pouquinho. A questão do aeroporto civil metropolitano, foi feita a outorga recentemente com a presença do vice-presidente da República, Michel Temer, aqui, né? O deputado está envolvido nisso, né? Exatamente. Inclusive o deputado, nessa entrevista, falou de que ia buscar verbas, né, para poder terminar a pista. E eu também gostaria de saber se tem verba para o Porto do Guarujá, o pré-sal está aí, tem tantas coisas, né, na área econômica. O Porto de Guarujá está atrás de uma alfândega, né? Para poder realmente se transformar no Porto de Guarujá e haver a separação oficial, né, do Porto Santos, né? A questão aeroportuária da Baixada Santista é uma realidade e nós não podemos nos afastar, né, dessa realidade que nos demanda hoje com a questão do pré-sal, que está bem aqui a 200 milhas da nossa costa, né?
Outra questão é que nós estamos diante do maior porto do Brasil, né, em movimentação do maior porto da América Latina, né? Então, e são duas cidades pequenas, Guarujá e Santos, né? Então precisa de ser reestruturado essa estrutura portuária. Na questão do aeroporto, Cristiano, eu mesmo enviei uma emenda que chegou para não só reformar a pista do aeroporto de Guarujá, como aumentar, ou seja, para ela receber aeronaves de passageiros semelhantes ao aeroporto de Congonhas, né? Diferentemente da gente que nós moramos aqui na Baixada Santista, de ter que subir a serra para pegar uma aeronave para poder nos deslocarmos para outros estados brasileiros, né? Então, isso nos facilitaria muito. Isso é uma realidade que houve aí a municipalização, o ato foi assinado na presença do vice-presidente da República, Michel Temer, com o secretário da Aviação Civil, Moreira Franco, e a prefeita Maria Antonieta, e teve a ação nossa de apoio e de buscar realmente a solução nessa direção, de municipalizar. Agora, a municipalização não é a solução ainda, né? É preciso que o município dote aquele aeroporto de funcionamento. Então, é buscar uma parceria privada, ou seja, uma parceria público-privada, para poder movimentar esse aeroporto ainda este ano, porque nós vamos ter a Copa do Mundo de 2014, né? E o Porto de Santos também, nós temos que ter aí um plano emergencial que nós vamos receber navios de passageiros que servirão de hotéis também para a Copa do Mundo de 2014. E nós não temos essa infraestrutura, nem tampouco em Santos e nem tampouco em Guarujá. Se nós já temos aquele transtorno dos caminhões aqui na Baixada Santista, né, tanto em Santos, né, como em Guarujá e Cubatão, vai ficar pior ainda. Olha, o Cosme Areia Branca mais uma vez com a gente. Deputado, porque algumas pessoas do atual governo federal que se dizem inocentes e de pessoas humildes para enganar o povo brasileiro, pedindo até doações pela internet, mas ao mesmo tempo são corruptos, diz o telespectador, né? Sempre a gente faz essa ressalva, né? E milionários com seus bens em nome de familiares ou laranjas. Uriel, o que está acontecendo com os sindicalistas no Brasil? Por que alguns sindicatos, principalmente na Baixada Santista, não repassam aumento para aposentados e pensionistas, dado o aumento dado no ano passado? Os sindicalistas parecem que estão envolvidos num mar de lama, tanta corrupção, questiona ele aí. Bom, deputado. Olha, Nosso amigo da... A questão da doação é uma ação, né, livre, né? Então não é proibida, né? Agora, se levar para o seu ponto de vista ético, moral, aí cada um de nós nós vamos ter um entendimento diferentemente. Mas o objetivo, eu creio que foi alcançado, eu acredito que foi até uma surpresa para o próprio Genuíno, José Genuíno, de ser agraciado com doadores de pessoas que acreditam na sua inocência. A partir do momento que ele doa, acredita na inocência do José Genuíno. Eu entendo como ponto positivo, né, na apreciação até da pena do José Genuíno, né, do cumprimento de pena dele perante o judiciário, né? Então, isso é bom ser registrado, né? Porque se você não tem doação nenhuma, realmente fica ali paira todo aquele manto, né, de impunidade que nós teríamos, né? Ou seja, ele buscaria outras situações para poder pagar essa multa, mas não, ele buscou uma ação coletiva dentro do coletivo político que ele lidera. E olha que posso afirmar, é grande, porque foi quase 700 mil reais. Pois não, Ariel. Eu só responderia ao Cosme que ele procurasse a sua entidade de classe, presumo que ele seja aposentado, e sexta-feira que vem, às 10 horas da manhã, lá no Sindicato dos Concertadores. Sexta-feira agora? Sexta-feira agora, depois da manhã, às 10 horas da manhã, estaremos dando início à campanha salarial do aposentado, porque o ano passado o aposentado não reivindicou um percentual de reajuste. Consequentemente, também não pode reclamar. Então, estou fazendo um convite a ele. Vá à sua entidade de classe e sexta-feira esteja lá conosco, às 10 horas da manhã. Silvio do Rio Branco diz assim, não tem como os deputados igualarem a idade da mulher e dos homens, o fator previdenciário, já foi diminuir a idade da passagem, por que não igualar a idade, então, entre homens e mulheres? Essa coisa do fator previdenciário continua sendo debatido. O Uriel quer completar alguma coisa? Não? Eu quero completar. Nós estamos brigando para a extinção do fator previdenciário. Né? Extinção do fator. Isso é luta.
Então, sexta-feira também o companheiro está convidado para participar conosco, porque sem lutar não vamos conseguir nada. E eu sou a favor da extinção do fator previdenciário. É uma das bandeiras dos aposentados que eu sou um dos líderes lá dessa bandeira, como a PEC 555, né, para não ter a defasagem das aposentadorias de servidores públicos federais, enfim. Você quer perguntar alguma coisa sobre política nesse minuto e meio que falta para terminar o programa aqui, ou Olívia Pérez? Bom, a gente estava falando... Temos eleições aí, nunca é demais lembrar que temos eleições este ano, né? É verdade, a gente estava falando um pouco de ética, né? E eu queria chamar a atenção para o fato... Curtinho, Oi? O tempo é muito curtinho. O tempo é muito curto, não sei se vai dar tempo de fazer a pergunta, Não, mas você tenta fazer, pelo menos. A gente estava falando um pouco de ética e o fato do deputado Genuíno, então, ter feito esse fundo coletivo, né, essa proposta de todo mundo doar um pouco para a campanha, para ajudar a pagar a pena dele. Eu queria saber como retomar um pouco dessa ética na política, desses valores que estão faltando, que é o que o brasileiro espera. Deputado, infelizmente o tempo é bem curto, vou pedir para você bem breve. Eu acho que está faltando cidadania, né? Falta você ter os valores da cidadania ser resgatado no país que estão muito distante, né, dessa realidade política, da realidade social que hoje nós vivemos. Perfeito. Uriel, para fechar, O então? que está faltando é participação. Nós precisamos fazer associações, sindicatos, grupos para discutir política. Precisa participar. Perfeito. Deputado Protógeno, prazer recebê-lo aqui. Sucesso até uma outra oportunidade. Espero que volte em breve aqui ao programa, tá bom? Prazer. Obrigado a nossa Olívia, sempre com a gente, a Uriel Vilas Boas, também ao Cristiano, você que nos acompanhou. O programa volta amanhã, sempre o painel debates às 13h30, com a reprise às 20 horas e o painel regional às 10 da noite, logo na sequência do programa do JB. Obrigado, tchau. É seu.